Graça e paz, tudo bem? Keila Rezende aqui com vocês mais uma vez. Estamos estudando agora o livro de Efésios e eu vou compartilhar com vocês o capítulo 4, que o capítulo 4 fala sobre como ter uma vida digna em Cristo. Os motivos que nos levam a ter uma vida no estilo de Cristo. O que fazer, quais as recomendações que o apóstolo Paulo traz ao povo de Efésios. E é um livro muito importante para nós, que somos corpo de Cristo, que estamos em unidade em Cristo. Então ele nos orienta muito nesse livro de Efésios como nos comportar em unidade com amor, não só exortando o cristão, mas recomendações de como aplicar isso no dia a dia da nossa vida. Vou ler o versículo 1 para vocês. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Aqui ele já fala sobre um presente que recebemos, que é o dom, a vocação. Recebemos um dom e uma vocação como presente, então deveremos ter uma vida digna dessa vocação que a gente recebeu. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros. Somos família, uns aos outros como família. Como deveremos ser em família? Seja em casa, seja na igreja, no corpo de Cristo, humildes e dóceis, pacientes uns com os outros, com amor. Então, Paulo, nas epístolas de Paulo, ele sempre traz a exortação, a correção, as orientações e as recomendações dele, mas ele nunca se esquece do amor, que é o principal que a gente deve ter. No versículo 3, façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Aqui ele fala sobre nos esforçarmos para ser como Cristo, para ter essa vida digna de Cristo, esse caráter de Cristo, essa unidade, essa humildade, esse amor. É fácil? Muitas vezes não. Que deveremos nos esforçar para isso, para estar em unidade naquele corpo, unidade naquela igreja, naquela família. Muitas das vezes a gente se esforça para estar em grupos, para pertencer a certos grupos, a certas denominações, mas por que não nos esforçarmos para estar em unidade na igreja, com amor, né, com mansidão, e não só em grupos que nem fazem parte da nossa vida cristã. Se somos convertidos, deveremos nos remeter a isso. No versículo 4, há um só corpo e um só espírito, assim também como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Olha só o que Paulo diz aqui e deixa bem claro para nós. Não devemos ser brutos, não deveremos ser soberbos. Após convertidos, deveremos nos tornar outra pessoa. Muitas vezes a gente está em comunhão em uma igreja, ali com família, mas nem sempre temos esse caráter, nem sempre temos o coração humilde, nem sempre somos dóceis na maneira de falar, na maneira de agir. Então ele fala que deveremos nos esforçar. E aqui ele complementa falando, se somos só uma fé, um só corpo, um só batismo, por que tem várias denominações e religiões? Deveremos ser cristocêntricos e deveremos sempre pensar na salvação. Se existem mais de um e temos três tipos de batismo, apesar disso, deveremos sempre nos remeter à salvação. A salvação que Cristo colocou para a nossa vida. É nisso que deveremos pensar. E não nas denominações que existem hoje por aí. Várias igrejas, várias religiões. Temos sim 3 tipos de batismo, as águas, infusão, né, imersão. Porém, há só um Deus, há só um Cristo, há só uma fé, há só uma salvação. O nosso foco tem que ser a salvação. E para ser salvos, deveremos nos esforçar, ter o coração humilde, sermos pacientes e termos uma vida digna como Cristo teve. No versículo 7 ele fala, e cada um de nós foi concedido a graça, mesmo que não foi de graça, mas nos foi concedido a graça, conforme a medida repartida por Cristo.
Por isso é que foi dito, quando ele subiu e triunfou nas alturas, levou cativos prisioneiros e deu dons aos homens. Gratidão que deveremos ter, a graça recebida, ao dom recebido. Deveremos nos esforçar e sermos gratos por isso. Vamos passar aqui para o versículo 14. O versículo 13, vamos voltar, o versículo 13, até que todos alcancemos a unidade de fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, que ele diz aqui no versículo 12, não deveremos mais ser como crianças. Em seguida ele fala no 14, o propósito é que não sejamos mais como criança, né? Deveremos ter a maturidade e o fortalecimento na fé em Cristo. Não deveremos mais agir como crianças, termos comportamentos como crianças, imaturos, brigar por qualquer coisa, discutir, um modo de falar, o sentimento que guardamos dentro do nosso coração, ciúme, soberba, ironia, ira, né? Aqui no versículo 14, ele fala, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas. É igual aquela pessoa, ela vai conforme a onda bate. Não, deveremos ter um foco, deveremos andar com um propósito, com uma missão. Nem jogados de cá para lá como o vento, de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Até quando vamos ficar andando de um lado para o outro sem saber, imaturos na fé, não conhecemos a verdade nós temos livre acesso, a palavra, o Espírito, Jesus quando veio nos deu livre acesso, e até quando seremos imaturos, bebês na fé? Deveremos já ser maturos, fortalecidos na palavra. Esse estudo que estamos fazendo aqui é para maturidade, para amadurecimento, para entendimento, para não sermos jogados e conduzidos por pessoas de qualquer maneira. Naquela época já se encontravam pessoas que estavam querendo enganar aquele povo de Efésios. Por quê? Através do evangelho. Se nós somos bebês, se nós não conhecemos a palavra, qualquer coisa que acontece nos convence. E não é o que Paulo quer é que entendemos do evangelho que ele mesmo já nos ensinou através do Espírito Santo. No versículo 15, antes seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo. Somos corpo e Cristo é o cabeça. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce, edifica-se a si mesmo e em amor, na medida em que cada parte realiza a função. Somos corpo de Cristo. Todos nós temos um motivo por qual estamos unidos e precisamos fazer que essa engrenagem ajustada funcione, seja edificada. Enquanto isso, o cabeça, que é Cristo, irá nos conduzir com amor, e nós também deveremos conduzir um ao outro com amor, para que todas as nossas funções, os nossos dons que nos foi dado de graça, seja usado em nome de Cristo e não para o nosso próprio bem. Porém, para isso deveremos ser maduros, deveremos ter o caráter de Cristo, andar em dignidade com Ele, ter união no nosso propósito do corpo de Cristo. Você vê que tudo se une. Ele ensina a gente como a ter essa vida. Quais são os motivos que nos levam a isso? A maturidade, né? A viver a vida digna de Cristo. Então são os benefícios que a gente vai ter. Na segunda parte do capítulo 4, fala sobre o procedimento dos filhos da luz. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. O que ele deixa claro? Os gentios, eles viviam de uma forma inútil, de uma forma fútil, um estilo de vida errado do que Cristo tem para nós. Os pensamentos deverão ser renovados, como dizem Romanos. Renovai a nossa mentalidade, que sejamos renovados em mente, para não sermos mais como gentios, e sim como Cristo viveu. É esse estilo de vida que a gente precisa, e não uma vida um estilo de vida como dos gentios, com inutilidade, vazio e futilidade. Muitas vezes no nosso dia a dia estamos pensando em carro, em joias, em roupas, em viagens, em grupos, em status, mas será que a gente está pensando
com o pensamento como gentios ou com o pensamento de Cristo? Estamos sendo humildes, dóceis, amorosos, focados na maturidade no Senhor, ou estamos pensando em coisas fúteis e vazias que não engrandecem o nosso espírito e somente a nossa carne? Aí vem a maturidade espiritual que deveremos ter. É isso que Paulo cobra aquele povo, né? E aqui no versículo 19: tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregavam à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. No versículo 18, voltando aqui, ele diz: eles são obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância que estão vivendo devido ao endurecimento do seu coração. No versículo 18 e 19, Paulo deixa claro que viver como gentio, um estilo de vida como o deles, vamos ter endurecimento do coração, vamos viver na escuridão, vamos perder a sensibilidade, o conhecimento, vamos desviar dos nossos caminhos, e essa não é uma vida digna com Cristo. Seja nós como cristãos, seja o corpo de Cristo que está naquele lugar. Então ele nos orienta qual é o motivo que deveremos ter a vida digna de Cristo, para não viver na escuridão, não desviarmos do nosso caminho, termos maturidade e paz, sermos sensíveis ao que Deus e o Espírito Santo colocam sobre nós. Não deveremos cometer depravação e impureza. Então, aí no versículo 20, todavia não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados, de acordo com a verdade que está em Jesus. Fomos ensinados, Paulo já nos ensinou, e aquele povo estava sendo desviando o seu caminho com novas pregações, com falsos profetas, e ele deixa bem claro aqui: conhecereis a verdade que Jesus nos ensinou através de Paulo. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Novos homens, convertidos, renovados em Cristo, não deveremos mais ter as vestes do antigo homem. Odre velho não cabe vinhos novos. Então aqui, que se corrompe com desejos enganosos, a serem renovados do modo de pensar. O que fala em Romanos, fala aqui também: renovados do modo de pensar, e revestir-se do novo homem, ou criado para a semelhança de Deus em justiça e em santidade, proveniente da verdade. A vida com Cristo é superior à vida como gentios. Deveremos viver como Ele. Deveremos valorizar o ensinamento dele em amor e em verdade. Sempre Jesus: em verdade vos digo, que viveremos uma vida digna como ele, nos esforçando e renunciando o que esse mundo traz para nós. Todos, para terem unidade no corpo de Cristo, precisam ter essa mente renovada, juntos ali, unidos como família e amor, não julgando um aos outros, mas renovados a nossa mente. E do versículo 25 ao 32, ele resume ali quais os comportamentos que não deveremos ter: falar a verdade, abandonar a ira, não falar palavras torpes, xingamentos, palavras de baixo calão, não furtais, não falar palavrão, não falar palavras torpes, no caso, não dar lugar ao diabo, não se entristecer no espírito, livrar-nos da amargura, da ira, da gritaria. Isso é ser manso, isso é ser humilde. E sermos bondosos, no versículo 32 fala: sermos bondosos, humildes e mansos de coração, como Cristo foi, como Cristo ainda é. É isso que deveremos buscar a todo tempo. Nós, como corpo de Cristo, como unidos em Cristo, deveremos nos unir para isso, sermos humildes, mansos e dóceis de coração. Essa é a verdadeira dignidade que Cristo coloca e que Paulo nos orienta aqui. Os motivos que deveremos viver. Que essa palavra seja meditada por você, que essa palavra você consiga aplicar ela no seu dia a dia. Não será fácil mudar o nosso comportamento, mas é assim que vamos ter uma vida digna. A todo tempo, a todo dia, deveremos sempre pensar nisso. Como viver, como aplicar, como, Senhor, como deveremos agir, Pai. Não irarmos. E aí vem essas recomendações de Paulo. Não mudar o nosso comportamento realmente.
E principalmente perceber o que o nosso coração está sentindo. É amor, é humildade, é mansidão. Quando você perceber que algo está diferente, que algo que seu coração está fechando, não é de Deus. E deveremos refletir, meditar e orar. Que essa palavra preencha o seu coração de conhecimento. Que você seja manso, humilde como Cristo viveu. E que sua vida seja digna. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Um beijo.